Olá, tudo bem? Vamos fazer mais um estudo. Hoje nós vamos conversar sobre os mortos, onde eles estão, o que estão fazendo, né? Esse é um assunto que também é meio polêmico, porque tem diversas denominações que têm opiniões diferentes em cima do texto bíblico. Às vezes alguns textos distorcidos, às vezes algumas tradições, né? Então nós vamos dar uma olhada nesse assunto que eu considero muito importante. Vamos compartilhar aqui a tela. Ok, a tela já está aqui. Vamos ver se a gente consegue entrar num acordo aqui com o nosso amigo que está chegando. Então, hoje o tema é a verdade sobre a Bíblia. Deixa eu puxar esse aqui mais para cá. Vamos ver se não atrapalha. Muito bem. Então, o tema de hoje é a verdade sobre a Bíblia, nosso 10º estudo. E algumas dúvidas que sempre surgem. O que acontece com a pessoa após a morte? O que acontece? A pessoa vai para o céu? Vai para o inferno? Será que existe purgatório? Existe inferno? Se existe, onde que ele fica? Existe um espírito que vai encarnar em outro ser? Ou seja, a pessoa morre e volta com outro espírito? São algumas das perguntas que nós vamos tentar responder com o nosso estudo de hoje. Então, vamos começar pela nossa oração, pedindo a direção de Deus para o nosso estudo. Todo estudo sempre tem que começar buscando a presença de Deus, senão ele não dá entendimento para nós, e nós, por nós mesmos, não vamos conseguir entender. Então, vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais este dia que nos concede com vida, com saúde, obrigado por estar nos guardando, e também pedimos agora a direção do Teu Santo Espírito, que ao abrirmos a Tua palavra para estudarmos, que possamos ter o entendimento, possamos ser capacitados por Ti. Dá-nos também ânimo e disposição para seguir as Tuas orientações bíblicas e também para falar dos ensinamentos que temos aprendido para outras pessoas, para que mais gente se interesse e venha estudar a Tua palavra também. Nós te pedimos estas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então vamos começar. Vamos começar o nosso estudo. Primeira pergunta é que material que Deus usou para criar o homem. É muito importante a gente entender o que acontece na morte a partir de como Deus deu a vida para o ser humano, né? Então, lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, nós já estudamos sobre isso, mas vamos dar uma outra olhadinha aqui, confirmando. Deixa uma lâmpada mais para cá, senão não enxergo direito. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então Deus formou o Senhor. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então o que nós temos aqui? Pó da terra, sopro de vida, sopro, um sopro de vida nas narinas, e o homem foi igual, virou uma alma vivente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos pó da terra, mais sopro, um sopro de Deus nas narinas, igual a alma vivente. Tudo bem? Então, são duas coisas que formam a alma vivente. O boneco de barro, o pó da terra, mais o sopro nas narinas. Então, vamos começar aqui agora, como que a Bíblia se refere à alma, falando em alma vivente, né? O boneco de barro, mais sopro da vida, que Deus dá nas narinas, na narina das pessoas, é igual a uma alma vivente. Então, vamos começar por Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel 18, versículo 4. Depois de Jeremias. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai. Assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Está falando de quê aqui? Será que está falando de alma, de espírito que encarna, que desencarna? Ou está falando de pessoas? Todas as almas, todos os seres viventes são meus. Como é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho. O Pai e o Filho são dois seres distintos.
e também são meus. E sabe o que acontece com a alma que pecar, com a pessoa que pecar, com a alma vivente que pecar? Vai morrer. E o que diz aqui em Gênesis 46, 27? Olha só, hein? Os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram duas almas. Ele teve dois filhos, duas almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. Eram 70 pessoas. Então, está falando, quando fala aqui, a Bíblia está falando de almas, está dizendo alma vivente, pessoas. Todas as almas são de Deus. A alma que pecar vai morrer. Vai ter um acerto de contas. Nós já estudamos isso aí sobre o milênio, né? No milênio, na volta de Cristo, a gente viu sobre isso. Então, todos nós estamos sujeitos à morte, a essa primeira morte. Agora, o coronavírus está matando muita gente por aí, né? Essa é a primeira morte. A segunda morte é a destruição eterna. Então, toda alma que pecar, está falando que vai morrer na segunda, na volta de Cristo. Depois da volta de Cristo, no acerto de contas, vai ser destruído para sempre. E aqui agora outro texto sobre almas. Então, os filhos de José que nasceram no Egito eram duas almas, duas crianças, dois seres viventes, né? E as almas, ou a quantidade de pessoas que da família de Jacó que veio de Canaã para o Egito eram 70. Olha o que diz aqui em Deuteronômio 10, 22. Reforçando o que a gente leu aqui em Gênesis, né? Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão, como as estrelas do céu. Almas. Tá vendo? Deus usa um pouco as coisas assim, figurativas. Quando ele está falando de almas aqui, ele está falando de almas, almas viventes. Agora ele falou, como as estrelas dos céus, né? Começou com 70, né? Foram para o Egito 70 pessoas e de lá saíram em torno de 2 a 3 milhões de israelitas saindo do Egito no Êxodo. Então, também é figurativo, como as estrelas do céu, quer dizer, uma quantidade muito grande. Como se multiplicaram, né? Como se multiplicaram esse povo que começou lá com Jacó e 70 membros de sua família, e quando saíram do Egito, Moisés tirando o povo do Egito, contando todo mundo, eram 600 mil homens em condições de guerra. Aí você conta aí que cada um deles teria uma esposa e um filho, isso já multiplica por 3, já vai para 1.800.000. Mas eles também deviam ter pai, mãe, aí você sobe a conta. Eu creio que em torno de 2,5 a 3 milhões de pessoas, essa multidão como estrelas que saiu lá do Egito, né? O que acontece com a pessoa, com a alma vivente, né, quando ela morre? Gênesis 3:19. Vamos lá para Gênesis 3:19. Não esquece que se estiver indo rápido aqui, você dá um pause aí no vídeo, vai lá, pesquisa o texto com calma. Não se deixe enganar, confira todos os textos, né? 3:19. Olha, quando Adão foi expulso, o que Deus falou para ele? Foi expulso do jardim do Éden. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que, deixa eu tirar aqui o quadro que eu pus em cima, né? Até que te tornes a terra, porque dela fostes formado do pó da terra você foi formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Deu para entender? Foi feito do pó. Quando você morrer, você vai voltar para o pó. Eclesiastes 12:7 diz assim, e o pó volte à terra. Pó, que pó? O ser humano, né? Como era. E o espírito volte a Deus que o deu. Espírito ou sopro de vida? Não foi sopro de vida? Cristo Deus não soprou nas narinas de Adão e ali ele passou a ser uma alma vivente? Então, quando está falando aqui em espírito, está falando de sopro de vida. Não tem um espírito, mas fulano morreu e vai ressuscitar quando Cristo voltar. E como que Deus sabe quem é quem? Gente, para quem criou o mundo em 6 dias, não saber quem é quem, né? Nós vamos ver tudo isso direitinho como funciona, mas não existe espírito. Olha o versículo, capítulo 9, Eclesiastes 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Olha o capítulo 9, versículo 10 de Eclesiastes.
tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Morreu, acabou. Acabou, não tem. Ah, mas os espíritos, não tem nada de espírito. Sopro de vida, não existe espírito. Existe sim espírito do mal. Satanás e seus anjos são espíritos, são seres criados por Deus, são anjos, né? São espíritos, né? Outra forma de se referir. E são eles que falam com as pessoas. Eu já já frequentei Umbanda, né? Eu era católico, fui para a Umbanda, estudei junto com Testemunha de Jeová, depois estudei com os Adventistas, com Batista, depois com Adventista, e dali de tudo me pareceu que quem está mais de acordo com a Bíblia são os Adventistas. Por isso eu estou aqui já há 43 anos que eu estou nessa religião, sempre estudando a Bíblia para aprender mais. E no tempo que eu estive lá na Umbanda, o que vinham ali eram espíritos do mal. Ah, mas como que era? Já não lembro os nomes aqui. Mas quem mexeu ou mexe com o espiritismo sabe os nomes lá das pessoas que eles... Não, agora quem está... É o Chico Xavier que está encarnando aqui, que está falando. O Chico Xavier recebia espírito, escrevia. Que espírito? De Deus? Não. Quando a gente vê lá a inspiração da Bíblia, sabem como é que foi feito? Lembra como é que foi feito? As pessoas foram inspiradas, elas tinham visões, não tinha nada de espírito encarnando ali, começando a escrever. Isso aí não é de Deus. Biblicamente falando, hein? Os espíritas que estiverem participando com a gente, eu já estive lá. Eu garanto para vocês que isso não é de Deus. Isso não é coisa de Deus, tá? Vamos continuar. A Jó, com relação à mesma pergunta, né, o que acontece quando morre? Jó 7, 9 e 10 diz assim: assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Ah, ele voltou para puxar meu pé. Não tem nada disso. A pessoa morreu, acabou. Quem está puxando seu pé é outro espírito. Não é de quem morreu, não. Ah, mas minha mãe apareceu num lugar que quer falar comigo. Gente, isso não é de Deus. Checa o texto bíblico. Não é a sua mãe morreu. Está falando aqui, olha, a pessoa que desce à sepultura nunca tornará a subir. Morreu, acabou. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Porque tais falsos, olha, preste atenção aqui, hein? Tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha quem é que faz essas coisas. Quem que aparece para conversar com você? Satanás e seus anjos. Não tem não tem nada de falar assim, fulano de tal voltou, fulano de tal. É bom a gente guardar bem isso, porque no final dos tempos, lá em Mateus 24, vão dizer, olha, Cristo está aqui, Cristo está lá. Não acreditem. A volta de Cristo é visível, todo olho verá, todo olho vai ver. Então, cuidado. A Bíblia também, nós já estudamos também que Satanás fará descer fogo dos céus, grandes sinais para, se possível, fossem enganar até os próprios escolhidos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia tem que prevalecer. Mas fulano falou que está lá, fulano falou que foi lá em tal lugar e foi curado. Não faça isso. Essas curas não vêm de Deus. Não vêm de Deus. As curas que vêm de Deus, ou é através da oração, pessoas intercedendo por você, ou através de uma mudança de estilo de vida. A partir do momento que Deus te capacita, te inspira, e você muda o seu estilo de vida, tira da sua vida aquelas coisas que você sabe que são prejudiciais, que estão provocando doença para você, você pode ser curado. Basta mudar o estilo de vida. Não vai atrás de curas maravilhosas, não, porque não é Deus que está fazendo isso. Não é Deus. O próprio, só terminando aqui embaixo, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Imagina o que ele não vai fazer, né? Agora, quem unicamente possui imortalidade? A gente olha assim, peraí, mas Satanás então é imortal? Por enquanto ele está vivo, mas vai ser destruído. Nós já vimos isso no estudo passado.
ele, os anjos dele, todos aqueles que não aceitaram a Cristo vão ser destruídos de uma vez por todas. Então, quem unicamente possui imortalidade? 1 Timóteo 6, 15 e 16. Vamos lá dar uma olhada. Já até apareceu o texto aqui. Eu quis separado, mas ele está aparecendo aqui sem ser pedido ainda. 1 de Timóteo 6, de 15 ao 16. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Está falando de quem? Pode estar falando do Pai, pode estar falando de Cristo, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade. Só Deus tem imortalidade. Um dia ele vai dar imortalidade para a gente. Era plano de Deus lá atrás, com Adão e Eva. Era plano de Deus dar imortalidade para eles, mas eles não obedeceram. Então foram expulsos, saíram de perto da árvore da vida. A árvore da vida, comendo a árvore da vida, eles tinham que sair da vida, porque se continuassem lá e fosse comer da árvore da vida, eles teriam vida para sempre. Então eles foram expulsos do jardim do Éden para não consumir mais da árvore da vida. Agora, quando a terra for restaurada, a árvore da vida vai estar aqui de novo. E a Bíblia diz que nós vamos comer do seu fruto e das suas folhas. Para quê? Para que a gente tenha vida eterna. Certo? Então, aquele que tem, só ele tem a imortalidade. Quem? Deus. Deus tem a imortalidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem a imortalidade. Satanás tem parcialmente, é por enquanto. Vai ser destruído logo, logo. Tá bem? Sob que condição o homem conservaria sua imortalidade. Acabamos de falar. Gênesis 2, 16, 17. Gênesis 2, versículos 16 e 17. O que diz a Bíblia aqui? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, o que vai acontecer? Certamente morrerás. E eles comeram, e eles morreram. Se não comessem, olha só, hein? Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Se não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estariam vivos até hoje. Nós também desfrutaríamos da imortalidade já. O pecado não teria entrado no mundo. Nós seríamos outras pessoas, né? Por isso que Cristo vai voltar. Nós temos que aceitar o sacrifício de Cristo que ele fez por nós, para que a gente possa conseguir a imortalidade, possamos viver eternamente nas mansões que Cristo foi preparar para nós e nas que depois nós vamos construir também. Né? A gente vai estudar sobre isso. Acho que é o próximo estudo. Daqui a pouco eu confirmo com vocês. E o que o pecado ocasionou ao ser humano? Já lemos esse texto, né? Romanos 5:2. Portanto, como por um homem, Adão, né? Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Eu sou pecador, você é pecador também. Nós já nascemos no pecado. Aí a gente às vezes fica falando, mas a Bíblia fala, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai. Esse é o objetivo de Deus para nós, esse é o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Mas se eu não permito as mudanças que são necessárias, que o Espírito Santo quer fazer, ele me mostra, eu falo, não, agora não, mais para frente a gente conversa sobre isso, agora não. Quer dizer, se eu não deixo ele fazer essas mudanças que são necessárias no meu caráter, na minha maneira de ser, na minha maneira de viver, eu vou continuar pecando. Minha tendência é para o pecado sempre. Então, por exemplo, a gente não tem prazer no pecado. Quando você conhece a Cristo, eu não tenho a intenção de prejudicar ninguém, de roubar ninguém, de ficar falando mal de ninguém. Então, eu não quero pecar. Mas quando você percebe, às vezes você já fez a arte. Então, o pecado passou para todos os homens. Nossa tendência é para o pecado. E Deus quer mudar essa situação. Em Romanos 6:23, diz lá que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quando a gente está pecando, eu estou sujeito
a segunda morte. Se eu aceitar a Cristo, eu não passo pela segunda morte. Eu estou sujeito só à primeira morte. O pecador está sujeito à primeira morte e depois à segunda, que é a destruição eterna. Nós estamos sujeitos à primeira morte. Se andarmos nos caminhos de Cristo, não estamos sujeitos à segunda morte. Por quê? Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que Ele quer dar para nós. E como Jesus considerou a morte? João 11, do 11 ao 14. Como ele já está pondo aqui, eu não vou procurar, mas vocês procurem na Bíblia, tá bom? Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha como Cristo considerou a morte. Nosso amigo Lázaro dorme. Ele dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então a morte é o quê? É um sono. A morte é um sono. Você deita ali, é como se você estivesse dormindo. Quando Cristo voltar, se acorda, vai ser transformado e vai ao encontro de Cristo. Quanto tempo demora? Para quem morreu, não faz diferença nenhuma. Um dia a mais, um ano a mais, 100 anos a mais, não interessa. Está na sepultura. Está na sepultura. Vai ficar quietinho lá na sepultura. Os ossos, o cabelo, o dente, o que sobrou vai ficar na sepultura. Quando Cristo voltar, então seremos transformados e vamos ao seu encontro. Por isso que Cristo chama a morte de um sono. E olha o que diz aqui na sequência. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Eles estavam pensando que ele estava dormindo. Então sarou, né? Está curado. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Quando ele estava dizendo Lázaro dorme, ele estava querendo dizer Lázaro está morto, morreu. Então, para Cristo, a morte é só um sono. Quanto tempo você vai ficar dormindo ali? Não faz diferença. Quando Cristo voltar, você vai ressuscitar. Nós vamos ressuscitar, se ele não voltar enquanto nós estamos vivos, né? Nós vamos ressuscitar e vamos ao seu encontro nas nuvens dos céus. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Estamos conversando sobre isso. No último estudo, nós também já respondemos essa pergunta, né? João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E estão no sepulcro ouvirão a sua voz quando? Quando Cristo voltar. Os anjos vão tocar trombetas, aí as pessoas vão despertar do sono, estão mortos, mas para Cristo isso é um sono. Já vão despertar transformados, né? Vão sendo transformados. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal vão ficar quietinhos lá esperando o milênio, aí eles vão ressuscitar para a condenação. 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo. Olha só, o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Bastante ruído, bastante barulho. Os mortos, os que morrerem em Cristo, ressuscitarão primeiro. Ué, por que primeiro? Quem vai ser o segundo? A gente acabou de ler no texto anterior, lá de João, no finalzinho. Os que fizeram mal vão continuar dormindo lá e vão ressuscitar para a ressurreição da condenação. Depois da volta de Cristo, depois do milênio. Tá bem? Tudo bem até aqui? Qualquer dúvida, mandem suas dúvidas, suas perguntas, né? Qual será a recompensa dos que participaram da primeira ressurreição? Também já estudamos isso. A gente está reforçando, nós estamos falando da morte, como funciona isso, qual é a diferença da morte do justo e do ímpio. Todos vão para o mesmo lugar, vão para as sepulturas. A diferença está na volta de Cristo. Os que aceitaram a Cristo ressuscitam e vão para os céus com Cristo. E os que não aceitaram vão ficar quietinhos, dormindo lá, esperando terminar o milênio, e então serão ressuscitados, tentarão invadir a Cidade Santa, lembra? Estudo número 9, sobre o milênio. Vão tentar invadir a Cidade Santa e desce fogo dos céus e acaba com tudo. 1 Coríntios 15, 51 a 53, diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos, tanto os que morrerem em Cristo, os justos que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. No momento, num abrir e fechar de olhos, ou num estalar de dedos assim, né? Ante a última trombeta,
porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, transformados. Agora não morre mais, não tem mais tendência para o pecado, nós seremos transformados. Mas o nosso caráter tem que ser transformado agora. Nós temos que aceitar a Cristo e andar nos caminhos de Cristo agora. Lá na frente, depois nós vamos passar por um treinamento para aperfeiçoar mais ainda o nosso caráter. Tá certo? Mas nós temos que ser transformados fisicamente e nós vamos ser na volta de Cristo. Porque convém que isto que é corruptível se revista de corruptibilidade e o que isto que é mortal se revista de imortalidade. Deu para entender? Deu para entender a questão dos mortos? Morto, morreu, sopro de vida. Vai para Cristo. Volta para Deus. O pó, o boneco de barro, volta para a terra. Vai ficar lá na sepultura, dormindo. Até quando? Até Cristo voltar e chamar. Os justos. Os ímpios vão esperar. Depois que Cristo volta, ele recolhe o povo dele, leva para os céus. Os ímpios vão ficar mais 1000 anos nas sepulturas. Os bichinhos já comeram tudo, não vai sobrar nada, né? Mas até esses, Cristo vai recompor o corpo deles para que eles ressuscitem como eles eram quando morreram e depois então sejam destruídos de uma vez por todas. Qualquer dúvida que ficou, só dar uma reforçada também na questão do não acreditem se falarem que seu pai, sua mãe, seu irmão, quem quer que seja está querendo falar com você e está indo a um centro espírita. Isso não é de Deus. A Bíblia não aprova isso. A Bíblia chama de necromantes, aqueles que falam com os mortos. Saul foi condenado porque foi atrás de uma necromante, queria falar com Samuel, Saul queria falar com Samuel, e apareceu alguém, a Bíblia não diz que era Samuel, apareceu um vulto, e Saul ainda perguntou, nem entendeu, ele ainda pergunta lá, como que é esse vulto? É uma pessoa idosa, está com uma capa, se é idoso, está com uma capa, Samuel, ele não viu nada. Ele pedia para que a necromante intercedesse, falasse com Saul, não sei o quê, e a resposta aliás, falasse com Samuel, né? A resposta do pseudo Samuel, não era Samuel, era Satanás, né? Foi de que Saul seria destruído, ia morrer na batalha. Quer dizer, ele foi querer buscar uma coisa que ele tinha proibido, Deus tinha proibido, Saul proibiu, obedecendo a Deus, logo depois vai lá procurar uma necromante para falar com Samuel, para pedir orientação, porque Deus não queria mais falar com ele. Se Deus não queria mais falar com ele, Samuel vai querer, e o coitado já estava morto. E os mortos não sabem coisa nenhuma, eles estão na sepultura. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para perguntar. Vamos orar para encerrar o nosso estudo? Senhor nosso Deus, obrigado pelo estudo que nós tivemos hoje. Ajuda-nos a compreender muito bem esse assunto para não sermos enganados pelo inimigo. Sabemos que no final dos tempos ele vai fazer grandes sinais. Hoje ele já engana muita gente. No final dos tempos, se possível fosse, enganaria até aqueles que aceitaram os teus caminhos e estão andando de acordo com a tua vontade. Conforme a Bíblia diz, no final ele fará até fogo descer dos céus, para que, se possível fosse, enganasse até os escolhidos do Senhor. Continua conosco, fortalece a nossa fé na tua palavra, dá-nos o entendimento e cuide de cada um de nós, para que o coronavírus não venha atrapalhar a vida de nenhum de nós, possamos ficar firmes sob os teus cuidados e proteção. Te pedimos por Jesus. Amém. O nosso próximo estudo, então, vai ser exatamente sobre a nova terra. Como é que vai ser a nova terra, né? Nós vamos ficar morando nessa cidade que Cristo preparou? Ou ela vai descer aqui na terra e nós vamos sair dela e construir nossas casas? Como vai ser tudo, né? Se você quer saber mais sobre esses assuntos, então não perca o próximo estudo que nós vamos fazer, que vai ser sobre a nova terra. Deus abençoe todos vocês e firme na promessa de Jesus. Amém?